Muito bem. Continuando com a carta de Pedro aberta aí, eu estou tentando fazer um voo panorâmico. Essa carta aí está um pouco difícil para tanta coisa que essa carta tem. Mas nós vamos continuar. Então nós terminamos falando do versículo 11, quando fala do que a gente é, e ele coloca como. Ou seja, quando ele coloca esse como, ele está estabelecendo um padrão, não somente de consciência, como de conduta. Correto? Concorda comigo? Não? É isso mesmo? Então aqui Pedro está apelando à compreensão que nós temos de nós mesmos. Então, se Deus me der graça, aqui nesses 3 dias, contando ontem, hoje e amanhã, de conseguir transmitir para vocês, e que vocês saiam daqui com essa consciência de peregrinos e forasteiros, eu quero dizer para vocês que eu ganhei o que eu queria ganhar. Amém? Sair daqui hoje, assim, dizendo assim, nós somos peregrinos. Isso vai mudar muita coisa na sua vida. Amém? Vai mudar muita coisa. A consciência muda o nosso comportamento. O conceito muda o comportamento. Não dá para mudar o comportamento sem mudar o conceito. Às vezes a gente quer que a pessoa mude o comportamento sem trabalhar no conceito. Então qual o conceito aqui? Esse conceito se refere ao que nós somos. Qual o conceito que nós temos de nós mesmos? Então nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Somos forasteiros, somos peregrinos. Não somos daqui, estamos de passagem aqui. Se Deus permitir, à tarde, à noite, eu quero comentar um pouco sobre a vida de Abraão. Algo que eu comentei aqui a última vez que estive conversando com os homens. Então quero comentar com vocês um pouco sobre a vida de Abraão. Alguns detalhes na vida dele que se referem à nossa vida ou dizem respeito a nós. Muito bem. O capítulo 2, ele começa então fazendo uma diferenciação entre nós e o povo dessa terra, e ele diz que se nós vivermos dessa maneira, ainda que, no versículo 12, ainda que eles falam mal de nós como se estivesse falando mal de malfeitores, o nosso porte, a nossa atitude de forasteiro e peregrino, no final, vai levar essas pessoas a glorificarem ao nosso Pai. Amém? A nossa permanência com essa consciência, com esse comportamento, hoje nós estamos sendo criticados como malfeitores, mas vai chegar numa hora que o nosso comportamento vai influenciar a sua vida e ele vai glorificar ao nosso Deus. Amém, amados? Então vamos ficar firmes nisso. Vamos ficar firmes. Eu digo que nós temos um problema sério com esse filme que estamos vivendo, com esse drama que nós estamos vivendo. Mas a gente sabe exatamente como esse drama vai terminar. Sabe ou não? Nossa, fiquei agora meio assustado. A gente sabe como esse drama vai terminar? A gente não tem muita certeza nos capítulos do meio, né? Mas o fim a gente sabe. O fim a gente sabe. A gente sabe que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, de bem. E tudo que diz respeito a nós, o Senhor levará a bom termo. Amém? E um dia Ele vai nos tomar, vai nos apresentar diante de Deus falando o quê? Eis aqui os filhos que tu me deste, e não me envergonho de chamá-los meus irmãos. E sabe a coisa mais gloriosa? Que nessa hora Jesus vai cantar louvores no nosso meio. Já parou para pensar, ouvir Jesus cantando? Esse dia vai chegar. Você vai ouvir Jesus cantando. Gente, se tem uma coisa que eu espero na eternidade, é esse momento. Assim, eu não sou muito chamado para conhecer o Rio de Cristal, a Rua de Ouro,
o muro de jaspe, não. O que me atrai é esse momento, quando Jesus vai ficar inteiramente satisfeito com o seu penoso trabalho e vai nos apresentar diante de Deus, mostrando nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua bondade para conosco, e vai mostrar que o seu trabalho deu fruto, e todos nós vamos ter a cara de Jesus. O que você acha? Então, o fim do filme é glorioso. A gente vai tropeçar, vai se debater aqui no meio, mas o fim é glorioso. Mas a gente precisa manter essa atitude. Nós não somos daqui. Isso vai mudar radicalmente a nossa vida. Muito bem. Quando chega no versículo 18, capítulo 2, ele começa a falar das nossas atitudes. Aqui ele fala da nossa atitude em relação aos empregadores. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Interessante, né? Nos versículos anteriores ele diz que a gente tem que ser sujeito às autoridades. Não há autoridade que não tenha origem em Deus. Eu não estou falando das pessoas que estão em autoridade, estou falando da autoridade. As pessoas que estão em autoridade vão responder ao Senhor por aquilo que fazem ou não fazem, e nós não somos os juízes delas. Eu não vou pedir para você falar amém não, tá? Nós não somos juízes delas, mas vamos chegar aqui. Versículo 19. O que é que diz aí? Porque é agradável a Deus que alguém suporte tristezas. É agradável a quem? O que diz Romanos capítulo 12, versículo 1? Que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a... Tem alguma referência a ser agradável a nós? Mas quando eu vejo o crente preocupado com aquilo que é agradável, quando eu vejo o crente preocupado com aquilo que traz conforto, fala assim, não entendeu. Não entendeu a cruz. Não entendeu o chamado. Você acha que se Deus estivesse preocupado com o nosso conforto, ou se Deus estivesse preocupado com o conforto, o filho dele nasceria em uma família pobre? Não nasceria em alguém lá do palácio? Sumo sacerdote? Nasceria num estábulo? Nos primeiros tempos, ele se deitaria num coxo, onde os animais comiam? Teria faltado hospedagem para ele? Certamente, se Deus estivesse preocupado com conforto, ele construiria ali um Hilton, ali em Belém, para hospedar o filho dele. Se o Senhor estivesse preocupado com conforto, o filho dele seria carpinteiro? Teria que fazer milagre para pagar imposto? O que vocês acham? Morreria numa cruz? Se Deus não poupou o seu único filho, vai poupar a gente? Nós vivemos uma religião humanista, narcisista, hedonista, e Deus quer nos libertar disso. Mas vai doer. Não é agradável a Deus que a gente sofra? Não é o que o texto diz aqui? E o interessante é que ele diz que é agradável a Deus que a gente sofra
injustiça. Quem aqui gosta de sofrer injustiça? Nem eu. Mas o texto aqui diz que Deus se alegra quando a gente sofre injustiça por causa dele. Aí eu tenho ouvido o crente falar assim: não é injusto e Deus vai se levantar. Sim, vai se levantar, mas vai lhe defender? Não. Hebreus fala que o Senhor Jesus Cristo foi ouvido por causa da sua reverência, por causa da sua santidade. Ele ofereceu a Deus orações com forte clamor e súplica, e tendo sido ouvido, foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Deus ouviu a oração de Jesus? Sim. Deus fez o que ele pediu? Não. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de salvação eterna de todos os que lhe obedecem. Amém, amados? A gente precisa mudar essa mentalidade, a mentalidade do conforto, a mentalidade do menor esforço. A gente conversava ontem, eu dizia para os irmãos que já faz um tempo que eu parei de analisar as coisas pelo aspecto fácil ou difícil. Ah, não, mas isso é difícil. Tá, mas a gente tem opção? Ah, não, ser santo é difícil. Tá, mas a gente tem opção? Ah, não, fazer discípulo é muito difícil, mas tem opção? Então não perco mais tempo discutindo se é fácil ou difícil. É uma perda de tempo. Eu paro para discutir se é de Deus ou não, se é certo ou não. Amém, amados? Porque a lei do menor esforço não está na Escritura. E deixa eu citar uma coisa aqui, que nós cantamos ontem, me permita, quando a gente cantou, que as andorinhas encontraram ninho para si, e o pardal encontrou casa para si, e nós encontramos o quê? O que significa nós encontramos altares? É que a gente pensa em altares, um lugar onde a gente chega, levanta as mãos. Querido, o altar é o lugar onde você morre. O lugar onde a gente morre, essa é a nossa habitação. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Mas a gente conseguiu transformar o altar em algo romântico. Não tem nada de romantismo no altar. Eu me assustado? Não. É que a gente não para pensar. Eu encontrei os teus altares. É lugar de entrega. Lugar onde a gente é queimado para que o Senhor seja agradado. Por isso que ele fala aqui, versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Você já tinha ouvido esse evangelho, não? Parece um negócio de outro planeta, né? Mas, amados, é o evangelho. É o evangelho. Mas a gente é ensinado, a gente busca a glória sem a morte, ressurreição sem o sacrifício. É impossível. É impossível. Versículo 20, ele fala de que tipo de sacrifício Deus se agrada. Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Eu vou perguntar e você não levanta a mão, tá? Quem aqui quer agradar a Deus? O que é agradar a Deus? Quando a gente sofre por causa dele. Isso é agradável ao Senhor. Quando a gente vai ao altar e a gente se queima diante do Senhor, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Versículo 21. Qual é o nosso chamado? Fomos chamados para o sofrimento.
A gente precisa aprender isso, queridos, por causa do ambiente em que estamos. O Senhor está nos preparando para sermos seus embaixadores, os proclamadores, num ambiente de risco, repito, num ambiente tóxico. Então Ele está colocando o sofrimento como algo normal e comum na nossa vida. Amém? Tudo bem. E aí, no próprio versículo 21, diz assim: deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. De que ele está falando? Ele está falando da maneira que Jesus Cristo reagiu, é o exemplo para nós. E ele vai reforçar isso no versículo 22, quando ele diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Por favor, preste atenção comigo, para ver se a minha interpretação está correta. Se ele está falando a maneira de reagir, a maneira de enfrentar o sofrimento, ele diz assim: e ele não cometeu pecado. O que seria então pecado nesse contexto? Por favor, os irmãos estudiosos da Escritura me ajudem aí. Irmãos e irmãs, nesse caso, o que seria pecado? Parlamento aberto, pode conversar aí. Entenderam a pergunta? Então o que é pecado? Eu não fazer como é correto, é não fazer. É reagir diferente. Não estamos falando aqui de droga, pecado sexual. A gente está falando aqui que o pecado está se referindo a uma forma errada de reagir ao sofrimento. É disso que ele está falando. Não pecou, nem encontrou-se dolo nos seus lábios. Como a gente reage ao sofrimento? A gente reclama, a gente lamenta, a gente procura um culpado, ou a gente se entrega àquele que é o nosso juiz? Porque foi o que Jesus fez. Ameaçado não ameaçava, injuriado não injuriava. E o texto diz que ele não, o texto não diz que ele se entregou a um advogado, porque se ele se entregasse a um advogado, havia possibilidade dele estar certo na causa, mas ele se entrega ao juiz. Como é que é a gente nisso aí? Quando a gente sofre uma injustiça, qual é a nossa reação? Alguém quer dar um testemunho? Eu posso lhe dar vários testemunhos meus. Você lembra que Romanos 8, 28, o que é que diz? Não. Esse é o texto mais decorado pela igreja. Sabemos quantas coisas cooperam dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tá. Olhando a sua vida, tudo que aconteceu com você, você teve lucro? Assim, só aqui entre nós. Já aconteceu coisa na minha vida, mas pessoas me deram prejuízo, pessoas me caluniaram. Eu morava em Manaus e um dia eu fui chamado, aliás, fui visitar um irmão que estava fazendo um jejum, estava lá, e eu fiquei preocupado, 40 dias de jejum. Eu fui lá visitá-lo. Ele falou: Jamir, você sabe por que as pessoas estão se afastando de você? E eu não tinha percebido.
A gente estava construindo um barco para viajar para o interior do Amazonas. Eu estava todo o tempo envolvido nesse barco, então eu não percebi que as pessoas estavam se afastando de mim. Ele falou, fulano foi citando, e eu vi pessoas que realmente não me visitavam mais, nem nada. Eu falei, é verdade. Ele falou, você sabe por quê? Eu falei, não. Ele falou, é porque uma pessoa de tal congregação assim disse que pegou você em adultério. Eu falei, como? Ele falou, pegaram você em adultério. E eu, no auge dos meus 22, 23 anos, eu tinha assim meu físico era bem forte, eu remava bastante. E eu falei, quem é essa pessoa? Eu queria não orar com ela. Eu queria impor as mãos com frequência e força. Quem é essa pessoa? Eu falei, não. Ele falou para mim, não vou te contar. Eu queria só explicar o que está acontecendo. Eu saí dali e fui para minha casa. Não me lembro como eu fui, eu estava tão fora de mim. E cheguei em casa e falei para a Irani, Irani, sabe o que estão falando de mim? Ela falou, o quê? Estão dizendo que me pegaram adultério. E ela, muito firme, olhou para mim, e você fez? Aí eu gritei, você sabe que eu não fiz? Ela falou, então, para com isso. Eu falei, como eu posso parar? Mas Deus pôs a sua mão sobre mim e me fez por fora ficar quieto, mas dentro estava um vulcão. Eu não sei o que foi que ele fez. Eu não sei o que foi que ele fez. Que eu vi as pessoas voltando uma a uma e me pedindo perdão. E até hoje, ou até ontem, eu não sei quem foi que levantou aquilo. Aí, como é que fica o Romanos 8, 28 nesse caso? Conta para mim. Todas as coisas cooperam, mas o que cooperou? Outra vez vim de um carro para o irmão que tinha necessidade. Eu não estou aqui falando do irmão, falando de minha reação. Vendi o carro, ele estava sem dinheiro, portanto não pagou. Aí passado um tempo me chamou para um casamento do filho dele, uma festa fantástica. Aí eu olhava, via o paralão do meu carro, via o pneu do meu carro. Eu falei, não é possível, Senhor, não é possível. E daí? Eu nunca recebi o dinheiro desse carro. Você está me entendendo, não? Então, o que diz Romanos 8, 28? Deixa eu lhe falar onde é que está o segredo. Não é no 28, é no versículo 27. O versículo 27 fala da intenção de Deus. Então eu posso não ter clareza nas ações dele, mas eu tenho absoluta certeza na intenção dele. Eu posso não compreender os caminhos que ele vai seguir comigo, mas eu sei aonde ele vai me levar. E onde ele vai me levar é me tornar parecido com Cristo. Isso para mim vale mais do que um carro. Isso vale mais do que a minha reputação. Ou não vale? Por isso que nós não podemos reagir diferente do que Cristo reagiu. E o capítulo 2, ele termina dizendo: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ou seja, amados, não importa o que acontecer conosco, nós temos um pastor e bispo das nossas almas, e ele está nos guiando.
Amém? Mas aqui acontece uma coisa muito interessante na carta. E parece que Pedro terminou o assunto e não tinha mais nenhum assunto para falar. Então ele resolve falar às esposas. Gente, já que eu estou escrevendo para vocês, aproveitando o selo da carta, quem não sabe o que é selo, pergunta aos mais antigos. Aproveitando que eu estou escrevendo, eu vou dar uma palavrinha às mulheres. O que é que diz o versículo 1 do capítulo 3? Qual é a palavra que Pedro usa para começar o texto aí? Semelhantemente. Semelhantemente a quem? Deixa eu só fazer como diz o castelhano, uma declaração, A Bíblia não foi escrita por capítulos ou versículos. Isso é muito importante, porque a gente tem mania de ler um texto, quando o capítulo acaba, a mente da gente fecha. Mas está na mesma carta, que vem desde o capítulo 1, ensinando o nosso comportamento. Como nos comportar diante do ministério que temos. E onde é que Pedro desemboca? Desemboca dentro da casa. Ele vai para o lugar onde esse tipo de vida é o mais complicado. Porque dentro de casa a gente tem liberdade de reagir na carne. Ou não? Porque no meio do povo, na congregação, a gente fica todo com barriga encolhida, não é? E em casa a gente solta a barriga. A gente é o que é. Aqui alguém pede água, você pergunta, com gelo ou sem gelo? Em casa como é que é? Você não tem mão não? Levanta a buscar, seu folgado. Pedro entra no lugar onde é mais complicado para se manter uma atitude cristã. Não sei se vocês concordam comigo, mas foi o caminho que Pedro seguiu. Se você for para a carta de Paulo aos Efésios, ele segue o mesmo caminho, porque ele vem falando no capítulo 1 de algo transcendental. Ele fala da eternidade, fala que o Senhor nos levantou, nos adotou para apresentar-nos diante dele, vivos, santos, inculpáveis. E no capítulo 2 de Efésios, ele fala do nosso chamamento, fala que outrora vocês eram isso, mas agora vocês são isso. E ele diz que nós estamos sendo construídos para a habitação de Deus no Espírito. No capítulo 3, aquela oração tremenda, capítulo 3 da carta aos Efésios. No capítulo 4 ele fala de como nós devemos reagir, fala dos ministérios, coisas grandiosas, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. E aí do meio do capítulo 4, versículo 17 em diante, ele fala das nossas mudanças. E no final do capítulo 4 e o capítulo 5, ele vai para dentro de casa. Ele fala de filhos obedientes. Ele fala de pais que não devem irritar os filhos. Ele fala de mulheres que devem ser submissas. Fala de maridos que devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. O mesmo caminho que Pedro seguiu, Paulo também segue. Porque o Espírito Santo orientou eles. E eles sabem onde as coisas são mais complicadas para a gente viver uma vida cristã cheia do Espírito. É por isso que Pedro não muda de assunto. Ele vai nos guiando, caminhando conosco até o lugar das grandes batalhas. Não sei se eu me faço compreender. Por isso ele chama as irmãs e fala o quê? Semelhantemente.
Quando você se sentir injustiçada pelo seu marido, faz o quê? Vai para a rua, contrata um bando de feministas, apela para a Lei Maria da Penha. O que é que você faz? Como Cristo reagiu. Esse é o padrão. É isso que Deus quer. As irmãs, fala algum amém aí, não? Esse é o padrão. Sede submissa aos vossos maridos, para que também, se alguns, o que diz o texto? 3:1. Está se referindo a que tipo de marido? Não está falando de marido incrédulo. Está falando de marido desobediente. Tem marido crente desobediente? Gente, é mais ou menos como gelo quente, mas tem. E você, o que é que você deve fazer, minha querida irmã? Você deve chegar para esse incircunciso e bater com a Bíblia na cabeça dele, até que ele se converta e se dobre aos teus pés? O que é que está escrito aí? Se alguma mulher tem marido desobediente, pelo porte das suas mulheres, seja um ganho sem palavras. O que eles vão considerar? Olhando para a vida dela, uma vida casta, em temor e com o homem interior, como enfeite da sua vida. Aqui, amados, eu repito, é onde as coisas se perdem, onde as coisas ganham uma proporção espiritual. Amém? Versículo 7. O que é que diz aí? Igualmente, se a referência da mulher é a vida de Cristo, qual a referência do homem? A mesma vida de Cristo. Então o problema, ele não é horizontal. O problema é entre nós e Deus. O problema não é lateral. O problema é entre nós e o Senhor. Aí a briga é bonita, né? Porque a gente não vai conseguir mudá-lo com a nossa argumentação, com a nossa sede de justiça própria. Nós não vamos conseguir mudá-lo. Porque a nossa tentativa é mudar a esposa, né? A tentativa da mulher é mudar o marido, né? Um dia chegou um homem para mim e falou assim: Jamê, minha mulher não pensa igual a mim. Eu falei: graças a Deus, porque se ela pensasse, ela era homem. Mulher é mulher. Eu, com 4 mulheres em casa, eu aprendi alguma coisinha. Elas sentavam muitas vezes para conversar, as 4 ali. Elas conversavam no mínimo sobre 4 assuntos. No mínimo. E um assunto puxava o outro. E às vezes eu estava ali sozinho, fingindo que estava lendo, mas eu estava me divertindo. Assim. Gente, é um negócio bonito de ver. Porque ela vai puxando um assunto do outro, né? Aí eu fui no shopping e vi uma loja assim, e tinha um vestido vermelho. Falar em vermelho, você viu aquele carro? Aí um carro, nossa, o vizinho comprou um carro e assim. É defeito? Não, é abrangência. Tem nada de defeito, nada, absolutamente nada, não veio com defeito. Correto? E
às vezes a gente estava sentado ali do lado, conversando, eu e mais um outro irmão, e elas entravam no assunto aqui, dá palpite. Eu falava, Deus, que capacidade! Meu Jesus! Aprendi algumas coisas. Aprendi que a mulher pensa falando. O homem pensa para falar e às vezes não fala. E isso a mulher fica. O que está pensando? Nada. Como é que você pode não pensar em nada? Pois a gente consegue. É a coisa mais gostosa, parar assim e não pensar em nada. Ô, coisa boa. Mas a mulher não é assim, não é defeito. Não é defeito. Se a gente não compreender essas diferenças, a gente vai ter problema no casamento. Bom, voltando para o 7. Igualmente vós, maridos, coabitai, ou vivei a vida comum do lar, com entendimento, dando honra à mulher. Se você for para os capítulos anteriores, você vai ver o papel da honra que Pedro fala. Honrar a autoridade, honrar o rei, honrar a todos. E aqui ele fala de honrar a mulher. Honrar significa tratar com consideração, colocar no lugar de destaque. É isso que ele fala. E aí ele dá motivo. Ele fala que o homem deve tratar a mulher assim, versículo 7, como vaso mais frágil. Mais frágil está se referindo a um outro tipo de vaso. Não está falando vaso frágil. Está falando mais frágil. Ou seja, tem um elemento oculto aí. Qual é o elemento oculto? É o homem, que é frágil. E a mulher é mais frágil. Fragilidade aqui não tem nada a ver de defeito. Está falando de característica. Você tem uma marreta, que é um instrumento de trabalho. E você tem um microscópio, que é um instrumento de trabalho. Qual dos dois é mais frágil? É defeito do microscópio? Não, é característica. A mulher é mais frágil exatamente por causa do seu chamado. Ela tem que ser mais sensível. Ela tem que perceber mais as coisas. A antena dela é mais sensível. Então ela é mais frágil. Mas não é defeito. O homem é frágil. E aqui eu faço uma diferenciação entre cristais Hering, Strauss, são bons cristais, e tem um cristal Sika, Danone. Conhece não o cristal Danone? Aqueles copos de requeijão, esse é o homem, é cristal Danone. A mulher é cristal Strauss, Hering. É uso. Você não usa uma coisa para outro lugar. A mulher é assim. E se o homem não entender essa fragilidade da mulher e pensar que isso é defeito, vai haver problema. Mas não é defeito, é característica. E a mulher precisa entender que o seu marido é frágil, ele pode quebrar. Então a mesma proteção que o homem deve fornecer para a mulher deve fornecer para o homem. Amém, amados? E aí, como é que termina o texto? Sabendo que vocês são co-herdeiros da mesma graça de vida. O que significa? Que antes de ser marido e mulher, o casal é irmão. São dois nascidos em Deus. São dois servos do Senhor. Por isso, amados, que Deus quer, Deus exige, Deus espera que a gente viva dentro de casa como igreja. Amém? Quando Paulo fala desse tema, ele diz assim: eu também tenho o direito de levar comigo uma mulher irmã. De que ele está falando? Esposa crente. Esse é o direito que ele tinha.
de ter uma esposa. E um dos problemas, queridos, é que nós olhamos um para o outro e não entendemos que antes de sermos marido e mulher, nós somos irmãos em Cristo. E como a gente deve tratar um irmão em Cristo? Com honra, com respeito, preferindo-vos uns aos outros. Dá uma olhadinha na Bíblia sobre o que ela fala das mutualidades. Guardando, protegendo, servindo, honrando. Amém, amados? Você entende o que Pedro fez? Pedro levou a gente para um ambiente onde nós precisamos construir uma nova igreja. É isso que eu chamo de igreja na casa. Não estou falando de reunião. Eu estou falando de um estilo de vida. Amém? Você sabe uma coisa rara que eu tenho percebido na vida da igreja? É a pouca quantidade ou um pequeno número de casais que oram junto. Casais que não oram juntos. Casais que não estudam a Bíblia juntos. Casais que não celebram a ceia juntos. Eu pergunto, que vida de igreja é essa? E eu proponho uma figura para ajudar os irmãos a entenderem isso. Vamos dizer que você e sua esposa morem numa ilha e lá não tem gente para você evangelizar, não tem gente para você cuidar, só tem vocês dois. Como é que seria a vida de igreja de vocês dois? Você frequentaria num lugar e ela no outro? Construiria 2 templos, primeira igreja e segunda igreja da ilha? Como é que seria a vida de vocês dois como cristãos? Vocês não orariam juntos todos os dias? Os dois não buscariam a presença de Deus todos os dias? Os dois não leriam a Escritura todos os dias? Os dois não celebrariam a ceia juntos todos os dias? É isso que Pedro está falando. Somos cordeiros da mesma graça de vida. E o final do versículo é um negócio assustador. O que é que diz aí? O final do versículo: para que as vossas orações não sejam interrompidas. Quando a oração sua, na sua casa é interrompida, interrompeu-se a oração da congregação. Porque nós somos seres espirituais. Então o que nós somos reflete na vida da igreja. Não há uma situação em que os nossos pecados pessoais são blindados para não atingir a igreja. Isso é impossível. O que nós somos, o que praticamos, o que pensamos, afeta a vida da igreja. Orações interrompidas. E por que a oração é interrompida? Porque comunhão está interrompida. E Jesus morreu para restaurar a nossa comunhão com Ele e a nossa comunhão entre nós. E onde é que começa isso, amados? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Seus irmãos entenderam? Só esse último ponto aqui. Igreja na casa é uma vida de igreja dentro da nossa família. Se a gente entendeu isso, eu volto para casa tranquilo e feliz. Amém? Eu queria lhe convidar, nesses 5 minutos e meio que restam, não que falte assunto, porque tem bastante coisa aqui pela frente, mas eu queria que a gente tomasse um tempinho aqui para orar, para a gente se arrepender, para a gente pedir perdão. Se sua família está aqui, traz junto a família. Uma irmã me perguntou, onde ela está, ali atrás.
Como é que fica aquelas pessoas que estão sozinhas? Qualquer motivo. Deus vai levantar famílias cheias dele para receber pessoas solitárias. Porque a vontade de Deus é que o solitário habite em família. Então, na igreja não é lugar de solitário. Amém? Sua família está aí? Será que pode juntar as famílias para orar? E se sua família não está aí, adota uma família, entra no meio aí. Vamos ter esse tempinho? Se precisar pedir perdão, pede perdão.